PDT, vereador Jack, da tribuna. Aproveitando enquanto Vossa Excelência encaminha para a tribuna, eu não estava no início da sessão, quero lhe parabenizar e te desejar boa sorte no seu mandato. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero dizer para vocês que hoje é um dia muito especial. Eu sei que todo mundo está cansado aqui, mas eu precisava falar um pouquinho, né? Porque é o primeiro dia que eu estou fazendo parte aqui desse seleto grupo, né? Vamos dizer assim, de vereadores e de vereadoras. Doutor Cláudio Libardi, meu vereador, quero te dizer que é uma honra poder estar do lado de vocês aqui, vereadora Andressa. É uma honra para mim. Quero dizer que hoje é um dia muito especial não só para mim, mas para os trabalhadores da nossa cidade, para as pessoas lá do Monte Carmelo, lá do Quênio, do Belo Horizonte, que votaram em nós. Então, eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos 1.304 votos que eu tive, dizer que a gente está aqui para trabalhar, fazer um trabalho sério, com responsabilidade, com muita transparência, em prol de uma comunidade mais justa e igualitária. Pode seguir. O senhor sabe que esse sentimento que o senhor tem de respeito por mim, pela vereadora Andressa, é um sentimento que todo o nosso partido tem pelo senhor. Nós ficamos felizes porque o senhor sabe que eu falo seguidamente aqui que a gente precisa conhecer a realidade concreta para poder trabalhar nas diferentes frentes que essa casa nos oportuniza trabalhar. E pouca gente nessa cidade conhece mais de metalurgia e de trabalhadores da indústria que o senhor. O senhor sabe que eu sou orgulhoso de entrar dentro das fábricas, de conversar com as pessoas, e o senhor tem uma origem que lhe cacifa para estar aqui para representar os trabalhadores, vereador. O senhor, a gente vive tratando de imigração aqui, eu e a vereadora Andressa. Eu sei que o senhor é lá do Pinhal da Serra, chega aqui orgulhando sua família, que em parcela está lá, em parcela está aqui, orgulha os seus colegas de trabalho da Marco Polo, e mais do que isso, a exemplo de tantos outros que vieram antes do senhor, rompe com uma questão que parece ser impossível, Jack. Porque se eu te contasse há 20 anos atrás, quando tu chegou aqui, que tu ia estar nessa tribuna hoje, tu poderia me falar que é mentira e uma parcela significativa da população ia falar que é mentira em razão do preconceito. Agora, quem quebrou todos esses preconceitos, paradigmas e venceu para representar a sua classe foi o senhor. Então, bem-vindo, Jack, pelo seu pertencimento de classe, pelo seu pertencimento de categoria, pelas tuas lutas. Nós, do PCdoB, estamos orgulhosos de poder dividir esses microfones e essa tribuna com Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Cláudio. Se me perguntassem se eu estava nervoso antes, vocês podem ter certeza que sim, porque eu estou aqui para representar trabalhadores, que nem o senhor falou. Então, para mim, representar a minha família, a minha cidade, o Pinhal da Serra, e mais do que nunca representar Caxias do Sul, que foi uma cidade que me recebeu de braços abertos, uma cidade maravilhosa que a gente tem. Então, quero agradecer essa cidade, a esse povo, quero agradecer o meu partido que confiou em mim, que me escolheu para ser candidato, e futuramente a gente foi escolhido também para estar assumindo uma secretaria, a Secretaria da Habitação, uma secretaria muito importante para a nossa cidade, onde a gente sai, vereadora Andressa, com o sentimento de dever cumprido. Deixamos inúmeros projetos, o qual vou citar um aqui, que é o residencial para idosos, que é muito importante para mim, o qual a gente vai seguir olhando bem de perto, e a gente quer que esse projeto saia do papel, porque é um projeto muito importante para a nossa cidade, devido à quantidade de idosos que a gente tem. Só a parte, vereadora, por gentileza. Vereador José de Abreu, vereador Jack. Eu gostaria o vereador Libardi comentou que o senhor está aqui representando os trabalhadores e tenho certeza que fará isso, como fez na Secretaria de Habitação, com muito afinco, mas também é do movimento comunitário. Também esteve agora à frente de uma pasta e conheceu a realidade da nossa cidade. E para nós, vereador Libardi, que somos de famílias que não são famílias de políticos, que não somos herdeiros, que não somos, inclusive, nascidos em Caxias, ou seja,
oriundos de segmentos que historicamente não ocuparam os espaços de poder. É um prazer enorme, tenho certeza, eu me sinto assim também, entendo como o senhor se sente, estarmos aqui podendo trazer um pouco da nossa visão. Tenho certeza que o senhor vai se esforçar. Olha só, nós do PCdoB estamos aqui parabenizando um vereador do PDT que está na base do governo, portanto, podemos discordar, sim, de forma saudável, mas trabalharemos juntos pelos projetos que importam pela nossa cidade. Conte conosco e parabéns pelo trabalho. Uma ótima estada aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, vereadora. Vou passar de imediato a vereadora Rose, por gentileza. Também quero lhe parabenizar, já tive a oportunidade antes de desejar boa sorte, mas quero ressaltar essa questão da habitação, né? Eu acho que esses poucos meses teve uma coisa, para mim, que marcou muito e a sua passagem lá pela habitação. Nós estamos em anos de conferências, né? E o senhor, enquanto secretário, esteve... Acredito que em todas, não só esteve presente, como realizou e participou de todas as conferências, as pré-conferências, né, para a Conferência Municipal da Habitação que teve aqui da cidade, na habitação, né, uma parte, vereador. Isto foi simbólico para mim, porque eu não paro de fazer críticas à forma como esse governo se comunica com a população. Muitas vezes, o governo perde por falta de comunicação, de diálogo com a população. E aquela sua participação nas conferências, ouvindo todas as comunidades, para mim foi exemplar de como um secretário deva se portar, né? E, além desse projeto citado aí, quero lhe cobrar ou saber como anda aquela discussão que a gente fez sobre o refis do FUNCAP, né, que eu acho muito importante também, mas isso a gente vai ter tempo de conversar aqui e também com o novo secretário. Obrigada. Que agradeço. Então, falar um pouquinho aqui, já que a senhora falou das conferências, a gente também tem um outro programa, um outro projeto que a gente deixou lá, que é o Habitação Ouve, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que aproximar a comunidade do governo, da prefeitura, enfim, a gente tem esse projeto que é bem importante e que, se Deus quiser, vai ter sequência lá na Secretaria de Habitação. Falar também para vocês aqui sobre as inscrições, né, presidente Wagner? Abriram as inscrições na segunda-feira, dia 6, e a gente já chegou a mais de 2.000 pessoas inscritas. Tudo isso devido ao déficit habitacional que a gente tem na nossa cidade, que é do conhecimento de todos, que desde 2016 a gente não teve mais nenhuma unidade de moradia em Caxias do Sul. E eu falava uma entrevista aí para a rádio logo no início, em que a gente, em 2 anos, ia ter 1.500 moradias. Muita gente achou que a gente estava vivendo em um mundo paralelo e delirando. E hoje eu digo para vocês, presidente Wagner, graças ao trabalho que o senhor fez também, a gente tem, sim, com certeza, que em 2 anos, 1.500 moradias vai ser entregue à população de Caxias do Sul. Parece muito, mas a gente sabe que o déficit habitacional é muito grande, e vocês verão agora com as inscrições abertas. Só a parte, vereador. Olha só o legado que o senhor está deixando na Secretaria de Habitação da nossa Caxias do Sul. Nesse momento, assumindo aqui na Câmara de Vereadores, também fico muito orgulhoso de estar aqui ao seu lado, pela sua forma respeitosa com que sempre trata todo mundo, né, independente de classe, credo, cor, enfim. Né, sempre fomos muito bem recepcionados ali na Secretaria de Habitação enquanto o senhor estava secretário. Né, então, parabenizar o senhor, né, parabéns pelo legado que o senhor está deixando. Como o senhor fala agora que na segunda-feira iniciaram as inscrições, né, 2.000 já? 2.000 pessoas inscritas e 500 agendadas para se inscrever. Veja bem, e hoje o senhor aqui na Câmara de Vereadores. E agora nos trazendo também informações que estavam ocorrendo ali dentro do Poder Executivo, na Secretaria de Habitação. Muito obrigado, parabéns. Como eu falei aqui, como o vereador Libardi falou há pouco também, os demais vereadores, na forma como o senhor trabalha, tens um parceiro aqui em mim, né, pela sua forma de tratar, pela sua forma de lidar com as pessoas. Quero que, pelo menos, ser recíproco na mesma forma que o senhor nos trata. Muito obrigado. Por gentileza. Eu dou as boas-vindas ao senhor, né? E quando eu lhe conheci foi quando aconteceu uma tempestade em Forqueta, que destelhou a Assembleia de Deus, a igreja de lá, e também destelhou algumas casas. E prontamente o senhor veio para dar assistência
ao pessoal da Assembleia de Deus e aos moradores. Então, que o senhor continue com esse afinco, buscando ajudar as pessoas. Bem-vindo à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Muito obrigado. Quero aqui ser bem rápido, presidente, que eu deixei por último aqui para agradecer a presença aqui do Douglas, assessor do deputado Ayrton Artos, e o meu grande líder, professor Afonso, está aqui representando a minha querida companheira Juliana Brizola, o qual quero deixar um recado para ela que eu tenho mania de realizar sonhos. E hoje eu realizo um sonho de estar aqui na Câmara de Vereadores e, se Deus quiser, na próxima eleição aí, eu quero realizar o sonho de ver ela governadora desse estado. Então, agradecer por tudo, professor, que o senhor fez por mim, por Caxias do Sul, todas as ideias que o senhor trouxe à secretaria, tivemos juntos por 6 meses ali. Caxias do Sul agradece, as comunidades agradecem todas as ideias e a parceria que o senhor teve com a gente nesse período. Muito obrigado por tudo mesmo. Agradecer as boas-vindas de cada um de vocês e dizer que eu sou parceiro, eu sou companheiro para fazer um trabalho com muita transparência, um trabalho com muita responsabilidade e respeito pelo nosso povo da nossa cidade. Então, agradecer a todos vocês mais uma vez. E, vereador Cláudio, eu quero deixar uma frase, eu percebi que vocês gostam muito de frases, os senhores gostam, né? Eu quero deixar uma frase também aqui. Não pode ser livre um povo que oprime outros povos. Tá, doutor? Espero que não fique dentro das top 5 que o senhor citou aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador.